Hoje a gente vai ver um Zohar bastante complexo, ainda falando de fisiognomia, mas agora não do rosto externo, mas do rosto interno e oculto que cada um de nós tem. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Yitro, hoje focando nos parágrafos de 95 a 97 do Zohar, oitavo ano de leitura. Como eu falei antes da vinheta, temos aqui um Zohar bem complexo, porque o Zohar ensina aqui, além de eu poder ler o rosto de uma pessoa, eu tenho um rosto oculto em cada uma das pessoas. E esse rosto oculto eu preciso aí de uma sabedoria quase que mística, esotérica para poder ler, mas que dá para ler, e ele vai revelar mais informações ainda sobre uma pessoa. Bom, o Zohar dá a entender, ele não deixa muito claro, que esse rosto oculto que nós temos, ele fica entre a testa e os olhos, tá? Se você pegar e focar num ponto ali, mais ou menos, lembra quando, acho que foi nos anos 90, que os livros, aqueles que tinham uma imagem 3D oculta, aparecia? Você aproximava o livro assim do olho, aí você afastava, deixava o olho meio vesgo assim, e você via uma imagem 3D? É mais ou menos isso que o Zohar está falando. Então, você depois de fazer a leitura do rosto mesmo, né? Cor do olho, linhas da testa, tal, 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 você deixa a sua vista meio desfocada e você vai ver um outro rosto da pessoa, um rosto oculto. Bom, e esse rosto oculto, diz o Zohar, que ele vai estar ligado àqueles anjos que a gente chama na tradição Hayot HaKodesh. É uma classe de anjos que vocês já devem ter ouvido falar, eu já mencionei aqui no Zohar Diário, que tem 4 tipos de rosto para cada uma das direções da bússola, né? Norte, sul, leste, oeste. Por um lado é o rosto de um homem, de um ser humano, por um lado é o rosto de um leão, por um lado é o rosto de uma águia e por um lado é o rosto de um touro. Agora, a pessoa, quando você for ver, ela não vai ter os 4, tá? Vai ter um dos 4. Então, você vai olhar esse rosto oculto da pessoa e vai aparecer ou a águia, ou o leão, ou o touro, ou o ser humano. E cada um desses que aparecer vai indicar alguma coisa, né? Então, por exemplo, ou a pessoa vai estar mais ligada, vai em termos de esfirar, tá? Ou mais ligada à coluna da esquerda, ou à coluna da direita, ou a Keter, ou a Malchut. E aí, então, como eu falei, você ganha toda uma nova perspectiva de leitura do rosto. Bom, sem entrar talvez em detalhes mais específicos, porque não é aqui um curso de fisiognomia, qual que é o princípio que a gente pode tirar disso? O Zohar está ensinando, além do que a gente já viu essa semana, né, que o nosso físico revela sobre o nosso espiritual, que eu lendo o rosto de alguém eu posso entender a alma, o Zohar também está ensinando que existem níveis de leitura e que nós somos sempre como uma caixinha de surpresa. Me lembra um pouco aquelas bonecas russas, né? Que você tem uma dentro da outra. Eu tenho níveis de ocultação. A gente nunca está revelando quem nós somos o tempo inteiro, já de cara, externamente. Aliás, a expressão portuguesa de cara é muito interessante, né? Você não consegue ver uma pessoa de cara. A gente tem camadas, máscaras. Então, você pode fazer uma leitura das pessoas em vários níveis. E aí, na verdade, a Kabbalah está ensinando que você pode fazer essa leitura de tudo em vários níveis. A própria visão que a Torá, que a Kabbalah tem, desculpe, da Torá é essa. Eu posso ler a Torá num nível primeiro, que é superficial, num segundo nível, num terceiro nível, ou num quarto nível, que é o nível secreto, cabalístico. Percebe? O que o Zohar está defendendo aqui, digamos, é que para você conseguir realmente entender o mundo, você tem que saber penetrar nas coisas, né? Você tem que saber ler nas entrelinhas. Se você, tudo que você consegue fazer é ler a superficialidade, você está lendo de um modo mais raso. Então, a maioria das pessoas, sem nenhum treinamento, sem faculdade, sem nada, consegue reconhecer as emoções básicas do ser humano, né? Você consegue olhar para alguém e saber se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste. Tem alguns estudos que mostram que só talvez alguns psicopatas não conseguem ter isso, né? Eles realmente têm um problema ali na sua cognição cerebral e eles não têm essa empatia. Mas a maioria dos seres humanos, sim. Se eu sorrio, você sabe saber, inclusive se é um sorriso verdadeiro, se é um sorriso falso e tal. Agora, à medida que você quer conhecer o ser humano com mais verdade, você precisa ir indo para essas minúcias, percebe? E então também é assim com a Torá, também é assim com o mundo.
De modo que eu posso entender que as pessoas, digamos, com mais conhecimento são as melhores leitoras. Quanto mais você consegue ler o mundo, as pessoas, a Torá e o próprio Deus, mais você está conseguindo crescer na vida, mais você está conseguindo conhecer sobre o universo e, portanto, ter aí o seu nível espiritual mais elevado. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.